Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí das escolas bíblicas dominicais. Nesta rica oportunidade, nós apresentaremos para os irmãos a lição de número 3 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema o avivamento no Novo Testamento. Nessa lição nós temos 3 pontos e nós apresentaremos para os irmãos 3 dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto. As dinâmicas servem como ilustração para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, professores, superintendentes, para que eles possam então entender aquilo que está sendo estudado na lição de maneira prática e objetiva. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, quero convidar a você que ainda não é inscrito, que chegou aqui pela primeira vez, para que você possa se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e também compartilhar com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam conhecer este canal, tá bom? O texto áureo está em João capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida, água viva. Jesus está aqui no diálogo com a mulher samaritana e nesse diálogo ele pede água para a mulher samaritana que está na beira de um poço, foi buscar a água para levar para Samaria e nesse diálogo ele pede água e a mulher diz o seguinte: Senhor, tu não tem como tirar água deste poço, que o poço é fundo. E Jesus fala o seguinte para ela: se tu soubesse quem te pediria de beber, tu que pediria águas para ele, e essa pessoa te daria água que jorra para a vida eterna, água da vida. E esse diálogo se estende mais um pouco e essa mulher então é convencida, reconhece Jesus como Messias e começa então a ser uma grande missionária ali em Samaria. Esse é o contexto dessa lição. O ponto número 1 dessa lição vai tratar sobre o avivamento nos evangelhos. E eu já quero aqui trazer a primeira dinâmica para os irmãos. Nós estamos estudando o avivamento no Novo Testamento. O encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana é considerada como um grande avivamento que aconteceu na vida dessa pessoa e por causa dela, ela levou para Samaria e outras pessoas reconheceram Jesus Cristo. Isto está escrito em João, capítulo de número 4, do versículo 7 em diante. E sobre este avivamento que está escrito no livro de João, eu quero apresentar para os irmãos a primeira dinâmica. Nessa dinâmica, o professor ele vai levar para a sala de aula um copo vazio e não vai colocar nada dentro desse copo. E aí o professor vai falar o seguinte, com a mão na frente do copo, vai dizer o seguinte: olha, esse papel que está dentro desse copo, um exemplo que eu estou dando aqui, esse papel não vai deixar os alunos ver. Esse papel que está dentro desse copo tem o nome de uma pessoa. Quem os irmãos imaginam, de quem é o nome dessa pessoa que os irmãos imaginam que está dentro desse papel, dentro do copo? E aí os irmãos vão pensar, vão ficar pensando, refletindo, vão um conversar com o outro talvez, e vão chutar nome de fulano de tal ou nome de fulano de tal. E aí o professor vai dizer o seguinte: os irmãos têm certeza? Eles vão dizer: não, nós imaginamos que é isso, nós imaginamos que é isso. E aí o professor ele vai tirar a mão da frente do copo e vai mostrar que o copo está vazio, vai mostrar para os alunos que o copo está vazio. E os alunos então vão sorrir um pouco, vão se descontrair um pouquinho nesse momento, mas aí o professor vai fazer então a aplicação dessa dinâmica. O poder que há nas palavras, O poder que há nas palavras é o tema dessa dinâmica. O professor vai dizer: olha só, a língua, o poder da palavra tem poder, a língua tem poder para matar, para destruir ou para levantar e para dar vida. O poder das palavras tem poder para a morte e poder para a vida. É o que está em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21.
fala ali do poder da língua, do poder das palavras. E aí o professor vai dizer que assim como eles acreditaram, né, sem estar vendo, através das palavras que eu falei, das palavras, meu querido professor, que você falou, que tinha alguma coisa dentro do copo, eles acreditaram de imediato. Por quê? Porque as palavras têm poder. A língua tem poder para a morte ou para a vida, para a mentira ou para a verdade. E aí o professor vai ler o seguinte texto, ainda no primeiro subtópico deste primeiro ponto, onde diz o seguinte: esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida ao que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Aquela mulher, ela experimentou o maior do avivamento em sua vida, que foi ouvir da própria palavra, da própria boca de Deus, que era Jesus Cristo, palavras de vida eterna, que trouxe para o seu ser, a sua vida, a vida eterna, que restaurou, ela estava morta espiritualmente, e as palavras de Jesus trouxe vida para ela, ao ponto dela ter se convertido naquela ocasião e levado então a ser a protagonista do grande avivamento que aconteceu em Samaria. Jesus, com as suas palavras de vida eterna, trouxe vida para aquela mulher samaritana, e este é um grande exemplo de avivamento que aconteceu no Novo Testamento. Tá bom, meus queridos irmãos? Esta é a primeira dinâmica rápida, simples e fácil, para que você possa aplicar também aí na sua sala de aula. Se você gostou, dê um like, não se esqueça de se inscrever no canal e de também comentar para que o YouTube possa entender e mostrar para muito mais pessoas. O ponto número 2 vai tratar da segunda dinâmica e do segundo ponto, que vai dizer o seguinte: o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Nós estudamos um pouco e vimos um pouco a respeito do avivamento nos evangelhos, em especial no livro de João, onde Jesus conversa com a mulher samaritana. E agora aqui nós vamos ver o avivamento na igreja primitiva, que é o nosso primeiro subtópico. Para este ponto aqui, o professor também vai utilizar o mesmo copo, né, como dinâmica, para a dinâmica número 2. O mesmo copo pode ser um copo também descartável. Eu estou usando copo de vidro porque é o que eu tenho aqui em casa no momento. Mas o professor pode usar um copo descartável. E aí o professor vai dizer o seguinte, que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, eles experimentaram, principalmente ali no cenáculo, quando eles estavam orando após a ida de Jesus Cristo aos céus, o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo, em Atos capítulo 2, trouxe para eles um revestimento de poder. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E este poder fez com que eles então pudessem testemunhar de Jesus Cristo para aquelas pessoas que estavam à sua volta. Foram cheios. O professor vai fazer o seguinte: nesse copo, ele vai demonstrar, um copo vazio vai representar uma pessoa vazia, uma pessoa seca, né? Uma pessoa que não está cheia de Deus. E nesse copo, o professor vai dizer, como o copo está vazio, ele pode se encher de inveja, de amargura, de desamor. O professor, se quiser, pode escrever num papel as palavras de sentimentos ruins e ir colocando dentro do copo até ele se encher. Por quê? Porque uma pessoa vazia de Deus, traz para ela espaço, né? Espaço para que ela possa se encher de coisas ruins. E aí o professor vai dizer isso, que o copo vazio representa uma pessoa, e a pessoa, se ela não estiver cheia de Deus, ela vai representar uma pessoa que está vazia e que pode se encher de coisas ruins. Aí o professor vai levar para a sala de aula também uma água. A água vai representar o próprio Deus. Quando a água enche o copo, quando Deus enche essa pessoa, não há espaço dentro dessa pessoa para que ela possa então se encher
se encher de outras coisas. Por quê? Porque não há mais espaço. Ela já está cheia de Deus. Ela está cheia do poder de Deus. Ela já está cheia da glória de Deus. Ela já pode ser usada pelo próprio Deus, porque ela não tem mais espaço para fazer e para sentir aquilo que não agrada ao Senhor. Isso aconteceu também, meus queridos irmãos, lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios de poder e autoridade do próprio Senhor. Anunciaram a palavra de Deus com mais força, com mais autoridade. Eles expulsavam mais demônios. Eles começaram a pregar com mais autoridade. Pessoas foram se convertendo com mais autoridade. E pessoas foram se achegando mais a Deus. O apóstolo Pedro, na sua pregação, só na sua pregação, na sua pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor, demonstrando então que ele então estava cheio do poder de Deus. E aí o professor pode fazer isso com seus alunos, mostrar para eles que uma pessoa vazia tem espaço para outras coisas, outros sentimentos ruins, mas uma pessoa cheia de Deus só pensa em fazer as coisas para a glória de Jesus, para as glórias de Deus, para a glória de Deus. Tá bom, meus queridos? Esta é a dinâmica número 2. Eu já vou partir aqui para a dinâmica número 3, que vai tratar do terceiro ponto da nossa lição, que diz o seguinte: o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Tratamos sobre avivamento, nos evangelhos, avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Agora nós iremos tratar sobre o avivamento nas epístolas do apóstolo Paulo e também no Apocalipse. O apóstolo Paulo foi escritor de 13 cartas. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Quando ele se encontra com Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele então passa a anunciar, a testemunhar de Jesus Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Ele sai de Jerusalém a caminho de Damasco com sentimento de ameaça, com sentimento de fúria, para matar os cristãos que ali estavam em Damasco, os discípulos que estavam ali em Damasco. Mas Jesus intervém e naquela ocasião, ao encontrar com Jesus Cristo ressurreto, o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, se converte a Jesus Cristo naquele momento. Então ele tem uma transformação interna. Para esta dinâmica aqui, o professor, ele vai levar para a sala de aula, meus irmãos, uma faca. Não é uma faca desse tamanho não, leva uma faca menorzinha, só para ilustração, tá bom? Eu estou usando essa aqui porque é a que eu tenho aqui em casa, tá? Eu tenho uma menorzinha, mas é faca de mesa. Qual vai ser, o objetivo desta dinâmica, desse terceiro ponto? Essa faca é um objeto e ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. Essa faca, na mão de uma cozinheira, vai fazer os alimentos, vai tratar as pessoas com amor, porque cozinhar também é um ato de amor. E com a faca, uma cozinheira vai utilizá-la para o bem, para tratar o bem às pessoas, para cuidar das pessoas. E a faca na mão de um assassino vai fazer o mal para as pessoas. Ou seja, a faca, o objeto em si, ela não é má em si mesma, mas é um objeto que pode ser utilizado para o bem e é um objeto que pode ser utilizado para o mal. Na mão da cozinheira, trata bem as pessoas. Na mão de um assassino, faz maldade com as pessoas. O apóstolo Paulo, eu e você, meu querido professor, somos pessoas individuais. O professor vai explicar isso para os seus alunos, fazendo essa ilustração através dessa faca. Nós somos pessoas que também podemos ser usadas para o mal ou para o bem. Somos pessoas que precisamos estar ligados ao nosso Criador. Para quê? Para que Ele possa nos usar para fazer o bem às pessoas, para salvar, para curar, para dar boas atitudes, para fazer boas atitudes, para poder ajudar nas suas necessidades, para abençoar outras pessoas, de acordo com que nós estivermos ligados.
Se nós estivermos ligados em Deus, nós seremos usados por Ele. Porém, infelizmente, há pessoas que são usadas pelo próprio Satanás. Por quê? Porque não estão ligadas, não estão com seu coração voltado, não estão com seu coração totalmente direcionado ao Deus Criador dos céus e da terra. E por isso, elas são usadas pelo próprio inimigo. Da mesma forma, o professor explica isso para os seus alunos, que a faca é um objeto e pode ser usado para o bem ou para o mal. Infelizmente, meus irmãos, nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio pode fazer com que nós possamos também, através das nossas atitudes, sermos utilizados, sermos usados para fazer o bem a alguém ou para fazer o mal a outra pessoa. Então, portanto, nós precisamos sempre, saber qual é a vontade de Deus na sua palavra. E através da vontade do Senhor, nós possamos também passar por este avivamento pessoal, avivamento de transformação, assim como o apóstolo Paulo também foi transformado de dentro para fora, quando ele teve o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, quando ele se encontrou de frente com Cristo ressurreto, ele teve esse avivamento pessoal. E através desse avivamento pessoal, meus irmãos, isso se estendeu. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E essas cartas ainda hoje nos ensinam a vontade de Deus, nos ensinam a vontade de Jesus, nos mostra o caminho correto, como nós devemos fazer para alcançar a vida eterna, através deste avivamento glorioso que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Nós hoje estamos aqui para falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta e um dia Ele vai nos levar para o céu. Tá bom, meus queridos irmãos? Esse é o tema dessa lição. Essas são as 3 dinâmicas, desta lição. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta aqui embaixo. Comente aqui embaixo. Não deixe de nos ajudar também no nosso canal. Nós temos uma opçãozinha valeu, que você pode também fazer a sua oferta, contribuindo para o nosso ministério, tá bom? Temos também um segundo canal de leitura e oração da palavra. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.